Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Delphia. Hoje a gente vai falar sobre Field Service especializado, o benefício de poupar o time. Eu sou a Amanda e eu estou muito bem acompanhada aqui com dois especialistas em Field, o Frias e o Roberto. E eu queria abrir, Frias, para você se apresentar. Bom, sou Carlos Frias, estou na Delphia há 6 anos, venho do mercado de Field há mais ou menos 20 e alguns anos, para não denunciar a minha idade. E estou nesse mercado há bastante tempo, bastante conhecimento, bastante trabalhos e sufocos aí na carreira. Frias, eu fiquei sabendo que quando você chegou aqui, tudo era mato. Você que trouxe a oferta de Field dentro da empresa. Conta um pouquinho pra gente. A Delphia era uma empresa especialista em softwares, revenda de softwares, e a gente veio com uma história de venda de serviços em field service, serviços de campo. Então foi crescendo durante 6 anos, hoje é uma BU muito importante aí para a Delphia, que representa aproximadamente entre 40% e 50% do faturamento da empresa. Sensacional. E para deixar esse bate-papo mais curador, a gente tem o Roberto também. Ele é Head de Field. Conta um pouquinho pra gente da sua experiência, você que acabou de assumir a área de Field. Recebi esse presente do Frias, né, esse apoio. O Frias entrou em um novo desafio, né, de trazer o fabricante, né, quando a gente fala de software, a gente trazer hardware para o mercado, né, via Delphia. Então, o Frias assumiu isso e eu recebi essa incumbência aqui, né, esse desafio de dar continuidade ao trabalho. Eu estou na Delphia faz 2 anos, eu vim de serviços gerenciados, vim diretamente para suporte de software, e aí, só que né, a minha experiência são também 20 anos, sem entregar muito a idade, mas também são 20 anos no mercado em telco, né, e também em software e gestão, e aí começamos agora. Sensacional, eu tô muito bem acompanhada, né, pessoal? E pra gente já começar o papo, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que é Field. Quando a gente fala, o termo ele é muito comum aqui dentro, mas para os nossos ouvintes, o que é Field Service? Posso falar? Fica à vontade. Bom, Field Service nada mais é do que o técnico em campo, o técnico em loco na casa do cliente. Hoje, a gente atende como Field Service o território nacional completo, desde Manaus até a ponta Ayapoca, Chuí, né, como se fala. Então, a gente tem técnicos espalhados aqui pelo Brasil inteiro. A gente possui aí uma gama de mais de 4.000 técnicos espalhados no Brasil. E Field Service é o técnico na casa do cliente. Então, é o técnico lá em loco, né? Então, nada mais é do que isso. Complementando também, né, hoje, além dos 4.000 técnicos, a gente fala hoje dentro da Delphia nós atendemos cerca de 12.000 chamados mês, então são em torno de 12.000 visitas até a casa do cliente, realizando tanto a manutenção de um incidente quanto uma ativação, né, a implantação de um projeto. E aí o foco do cliente é o negócio dele. E a gente garante isso, tanto essa conexão quando a gente fala de telco, quanto essa atividade quando a gente fala de varejo e etc. Legal, perfeito. E se a gente fosse colocar Field no dia a dia do consumidor, uma pessoa física, o que ela vê de Field no dia a dia dela? Vocês conseguem dar um exemplo? Ela vê bastante coisa, mas vamos lá. Ela vê quando ela contrata a internet da residência dela, quando ela precisa de uma visita técnica para manutenção, um técnico que vai até o local para fazer essa manutenção, o técnico do CFTV, né, da câmera dele de instalação no ambiente dele, também é comum, isso é Field, puramente. Né? Então, quando você faz a contratação de serviços, onde tem um especialista técnico dentro da sua residência, dentro do seu ambiente, dando uma solução, até para falei de uma câmera, falei de um modem, posso falar de uma instalação de uma TV, de um IoT, que é muito comum hoje no mercado, isso é muito comum e isso é Field puramente. Perfeito. Uma dúvida que eu tenho, desculpa, Frias, uma dúvida que eu tenho é quando a gente tem serviços remoto. Então, por exemplo, o meu modem de internet está com uma lentidão e eles pedem, vamos reiniciar o modem. Isso também é Field ou não? É só quando o técnico sai do escritório ou de onde ele está para fazer um atendimento em casa, né, no campo mesmo? Acho que para exemplificar aqui, Field seria a última milha
do negócio. Teria primeiro um primeiro atendimento seria o remoto. O field é o cara na ponta, é o cara in loco, é o cara no endereço do cliente. Eu acho que para ficar bem fácil, tem todo um processo de monitoramento de serviços remotos, o primeiro diagnóstico, que seria o remoto, até eu acionar um técnico de campo. Pensando que sempre que o deslocamento de um técnico de campo no Brasil, que é um país continental, é a coisa mais difícil que existe. Não é o trabalho em si dele em campo, mas é o deslocamento dele. Então, o field seria a última milha. A gente fala muito em operadora, a gente presta muito serviço para operadora, seria a última milha, que seria a chegada ao cliente final. Perfeito. Tá ótimo. E o que Field se diferencia de outros serviços de suporte de TI? É basicamente o técnico mesmo, ele ir até o campo para resolver o problema. Eu acho que a presença do técnico ao lado do cliente, do usuário do cliente, né? Então, essa é a diferença básica aqui de Field. Legal. Vou complementar um pouquinho, assim, quando a gente fala do conceito do Field, né? Quando você tem a ponta, você tem sempre quando a gente aprende, né? A gente que é de TI, puramente, sempre tem uma ponta física, né? E quando você fala do field, quando você fala do técnico na ponta, ele está ali para resolver isso, para solucionar esse tipo de problema. Então, você tem todas essas ações remotas, você tem o Service Desk, conforme você mencionou, você tem nível 1, 2 e 3 ali de acesso remoto, de tentar resolver, dar uma solução tecnológica remotamente, mas, em último caso, você precisa de alguém que fisicamente vai tomar as ações ali de uma troca de equipamento, uma troca da solução física de hardware ali do ambiente. Perfeito. E quando a gente pensa no field especializado, eu escuto muito a gente comentando algum profissional aqui da Delphi, ele cuida desse atendimento, ele recebe o chamado. O field especializado, em que a empresa terceiriza de ponta a ponta o serviço, ele inclui esse atendimento remoto ou não? Sim. Dentro dos nossos serviços? Quando eu cheguei na Delphi, há 6 anos atrás, assim, eu vinha de outras empresas, prestador de serviço de Field também. E o maior diferencial da Delphi em Field é que a Delphi tem uma bagagem muito grande na parte de automatização de processos, observabilidade. Então, a gente entrega muito mais do que somente um técnico em campo. Então, a gente entrega desde do monitoramento de um equipamento remoto. Vamos pensar que nós estamos aqui em Barueri, o equipamento instalado em Recife, a gente consegue monitorar por aqui. Então, desde a queda desse equipamento até um primeiro atendimento online, remoto. Então, a gente tem toda a cadeia dentro da Delphi. Esse era o maior diferencial há 6 anos atrás da Delphi, quando a gente começou, porque as empresas não faziam isso. As empresas simplesmente, quando caiu um equipamento, 100% dos casos, ela dispararia um técnico para ir em loco. Então, esse custo era muito alto. Hoje não existe mais isso. Hoje é tudo monitorado para você diminuir a quantidade ou o disparo de técnico. Então, o que seria um field especialista? No meu ponto de vista, seria a gente mitigar e diminuir o disparo do técnico em campo. E é isso que a gente vende para o mercado hoje. A Delphi, ela vende essa inteligência para ter o menos possível de disparo de técnico em campo. Porque isso gera um custo muito alto. O maior custo de field é o deslocamento. Legal. Além de inferir, quando a gente fala de custo, a gente também fala de SLA. Então, assim, é muito mais rápido, mais ágil você remotamente tentar resolver um problema do que você deslocar, né? Como a gente falou, como o Frias falou. O cenário do nosso país hoje, a gente tem localidades que ele depende da maré para chegar até a ponta. Ele depende ali, ele tem que passar, ele tem que aguardar aquele momento ali para poder tentar chegar até a ponta para realizar essa manutenção. Então, todo esse processo, né, é muito importante o que o Frias falou, quando a gente fala do conceito de, por mais que a gente fature, né, o nosso faturamento está baseado em chamados, a gente também é uma empresa hoje, né, com o nosso perfil curador de forma geral, a gente defende e trabalha que eu tente resolver remotamente, primeiro. Então, tanto que as propostas, todo o trabalho de pré-vendas que o Frias sempre fez, né, como nesse trabalho de field, o que ele fez? O que acontecia muitas vezes?
existia um volume e a gente já ia com a proposta de que a gente ia reduzir esse volume de chamados. Então, quando a gente fala de negócio, o foco do cliente é resolver o problema. Então, quando a gente se coloca para fazer essa ação, o principal é a gente solucionar e não simplesmente mandar alguém na ponta. Legal. Isso vai muito de encontro com o nosso posicionamento de curadoria, como você Exatamente. comentou, né? Como uma curadoria, a gente tenta apoiar o cliente de ponta a ponta para cada vez mais deixar o cara de TI focado nos resultados de negócio da empresa. Exatamente. E a gente cuidar do resto. Isso é ser fim a fim, que é o que mais é falado em TI. Sensacional, perfeito. E tem algum setor que demanda mais field? Você comentou um pouco das operadoras. Tem algum setor que é mais sensível a essa necessidade de field? Sim, tem. Bom, vou deixar o Frias falar um pouco. Tem mais experiência nesse. Eu entendo que assim, todo segmento que tem multi-sites ou diversos sites espalhados aqui no Brasil tem necessidade de ter um atendimento, né, com essa capilaridade, com essa velocidade. Vou dar um exemplo aqui. Hoje a Delphi no mercado bancário atende os 2 maiores bancos privados do Brasil, que acho que a gente nem precisa falar o nome, mas a gente está falando aqui em torno de 7 mil agências espalhadas aqui no Brasil. Tem agências que a gente tem que pegar uma voadora para chegar até a agência. E tem agências que a gente atende em menos de 1 hora, que são nas grandes capitais. Então, assim, sempre onde tem um volume de sites, é um negócio de field. É um negócio que a gente consegue agregar o quê? Velocidade de atendimento, cumprimento de SLA e entrega do que o cliente fim precisa. Porque nada mais é que o cliente fim precisa é do negócio dele não parar. Uhum. Então, quanto mais rápido, mais ágil a gente ou remoto, ou em campo, é o que a gente precisa entregar para o cliente. Hoje, os dois públicos-alvos da Delphi é o mercado financeiro, que como voltando, a gente atende hoje os 2 maiores bancos privados do Brasil, e o mercado de varejo. O mercado de varejo é um grande potencial. Hoje a gente tem alguns clientes com varejo, acho que próximo de 4 mil sites espalhados aqui. Em terceiro escalão vem as telcos. As telcos com o mercado B2B. Então, as telcos que atendem os clientes finais, a gente também tem um grande volume de atendimentos nesse segmento. Perfeito. Pegando esse gancho que você falou do varejo, eu vou até sair do roteiro aqui, mas a gente atende um grande varejista, que é um contrato recente que a gente assumiu. Nós conseguimos ter essa métrica que você comentou, de quando a gente entra no cliente, a gente já tem a missão de diminuir os atendimentos, né, de diminuir os chamados. A gente consegue falar um pouquinho sobre essa métrica que a gente apoiou lá? Sim. Bom, vou contextualizar aqui, né? O Frias encabeçou esse projeto, né, no varejo, e eu dei continuidade, e aí a gente colhe muitos frutos hoje e existem várias ações, e a gente aproveita todo esse nicho, né, que a gente atua, e todo esse aparato que a Delphi tem de tecnologia para melhorar e evoluir cada vez mais esse formato. Então, hoje a gente tem cerca de 5 mil chamados atendendo nesse varejo, só que 30% deles são resolvidos remotamente. Então, a gente não manda um técnico nessa ponta. Então, cerca de 1.600 a 1.700 chamados são resolvidos pelo time da Delphi no nível 1 ali, entrando em contato com o gerente da loja, validando o caixa, verificando todos os equipamentos, fazendo um suporte diretamente. E aí, quando necessário, eu vou até o local. Em pontos importantes que a gente também aprendeu e veio construindo junto com o cliente para realmente o tempo principal, o ponto principal, né? É o negócio, ele precisa vender, o caixa precisa funcionar. Então, hoje o nosso time técnico já vai amparado dos equipamentos já em loco com ele para poder fazer a substituição se necessário. Ele vem ali com os equipamentos, suprimentos para poder fazer as trocas. A Delphi construiu agora, recente, né, no último mês, um laboratório para recondicionar esses equipamentos e voltar para o parque dele, para que ele tenha uma economia sustentável, né, ele tenha um volume sustentável de troca. Né, ele tem um parque hoje de 80 mil equipamentos, são 80 mil devices na ponta, né, são elementos ali de microinformática, scanner, teclado, mouse, etc., e a gente faz todo esse processo agora. Então, além de eu fazer a manutenção, trocar por possivelmente um equipamento novo, dentro de um processo de homologação que a gente também apoia, eu também recondiciono o equipamento e devolvo para o parque dele. E, tecnologicamente, só para concluir,
o nosso ITSM, né, que nós somos agnósticos, mas hoje o ITSM que nós temos, a gente construiu um CMDB, que é uma gestão de ativos, onde eu controlo todos os itens que sobem em cada loja diariamente. Então, cada chamado que eu atendo, eu resolvo e já informo que essa loja recebeu esse novo equipamento com esse serial number e que o outro equipamento está voltando para o estoque da Delphi para ir para o laboratório e sofrer o recondicionamento. Sensacional. Acho que é interessante de falar desse case, ou, vamos dizer assim, desde do início, quando esse cliente procurou a Delphi, ele tinha um outro fornecedor que já estava há 15 anos trabalhando com ele, no mesmo contrato, onde o cliente não tinha visibilidade do qual que era o volume real que ele atendia, qual que era a necessidade dele real, e a Delphi participou de uma concorrência junto com outras 3 empresas finais, onde a Delphi foi a única empresa que propôs de ter essa visibilidade, esse tratamento dos chamados antes de disparar para campo. Então, assim, hoje ele não tinha visibilidade de volume, de valor que ele pagava, ele não tinha qual que era o volume de equipamentos que ele reparava, e hoje a Delphi consegue entregar para ele um mapa exatamente do que ele tem em campo. Então, assim, a Delphi, com o conceito de curadoria, a oferta desse cliente foi muito baseado em qual que é o modelo que ele precisa, não qual o modelo mais rentável para a Delphi. E com isso a gente conseguiu. Foi um desafio, porque o cliente não tinha visibilidade, ou seja, a gente entrou no contrato sem visibilidade, e foi um desafio que agora em setembro completou 1 ano, aos trancos e barrancos no início, porque a gente começou a aprender o cliente, e hoje é um case de sucesso. Legal. E é legal você falar isso porque o nosso papel de curadoria é exatamente não vender a caixinha pronta de remédio, né? Eu brinco bastante com o time de marketing que quando a gente vai explicar a curadoria, a gente fala que uma consultoria, ela seria mais um papel do farmacêutico, que ele fala, olha, você tá com essa dor, toma o remédio e resolve o seu problema. Mas como curador, a gente tem muito mais esse papel de investigar o problema e entender, dentre a quantidade enorme de remédios que o cliente pode ter, qual vai ser mais assertivo para a necessidade dele. Um ponto legal que vocês comentaram é que a gente conseguiu reduzir 30% da quantidade de chamados que poderiam ter sido atendido por um técnico, mas não precisou e foi atendido ali remotamente. E esses chamados, eu posso dizer que eles eram um falso positivo no sentido de necessidade de atendimento? Ou era um chamado que teve uma intervenção remota que precisava, mas a gente conseguiu resolver assim? A maioria deles foram resolvidas aqui. Então, assim, ponto, né? O principal, o fato de sermos curadores, isso também a gente dissemina para os times. Então, o nível 1 de atendimento, ele foca muito na solução. Então, por exemplo, se eu tenho um atendimento com um gerente lá no local, ele tem um problema com o monitor, eu faço todo o processo e meu foco principal é resolver, fazer com que ele deixe o caixa funcionando, que ele deixe a loja ativa. Então, a gente faz uma série de orientações para que ele garanta a loja. E, em último caso, se eu preciso realmente mandar alguém, eu tomo essa ação e aí mando um técnico. Pode ocorrer de eu ter que mandar direto? Pode. Por exemplo, ele já identificou que tem uma avaria no equipamento e ele não liga. Isso a gente já pede as evidências, a gente se antecipa, pede essas evidências, registra e já passa por um processo de aprovação do próprio time do cliente para que a gente já vá com o equipamento pronto para substituição o mais rápido possível. Sensacional. E às vezes o problema está dentro do usuário ali, né? O gerente que está na ponta do caixa, ele não está sabendo trabalhar com a ferramenta. Tem um ponto importante, se a gente cortar, mas é um ponto bem interessante. A gente trabalhou, né, nos últimos 3 meses em levantamento de mau uso. O que é o mau uso? O caixa ali, né, o usuário, o funcionário, o colaborador ali, ele derrama um líquido no equipamento. Isso é um mau uso. Né? Ele não foi bem orientado para que aquilo não ocorra. Para você ter uma ideia, nesse nosso varejista, ele tem 6% de mau uso. E a gente mostra para ele mensalmente isso e mostra para ele quanto isso custa. Vou dar um exemplo aqui na cadeia de valores. O último mês ele teve um custo, pode-se dizer, desnecessário, de mau uso de 300 mil. Então, é um volume muito significativo. Eu gostei da palavra que você colocou, falso positivo. Eu acho que, assim, a função de uma empresa que trabalha com field é nunca mandar um técnico
para gerar um falso positivo. Exatamente. É que assim, quando o técnico chegar lá e não tiver um problema, é uma falha do disparo do técnico. E quando chamado, pensando em que isso representa financeiramente para o cliente final. Quando o chamado é resolvido remotamente, o custo dele é muito menor do que o disparo de um técnico. Novamente, o maior custo nosso é o deslocamento, pensando no tamanho do Brasil. Então, assim, esse trabalho de curadoria é exatamente para reduzir o custo final do cliente. Então, assim, a gente traz isso daí pensando em melhoria de performance, melhoria de SLA e redução de custo. Sensacional. Isso é legal porque o meu sogro dizia que a peça que dá mais problema no computador é o que está entre a tela e a cadeira. Então é legal isso porque o papel do curador é justamente até orientar ali o gerente de loja a fazer rodar e, se necessário for, enviar o técnico, né? Pegando esse gancho, a gente falou muito sobre o benefício das empresas que investem em field terceirizado e um field especialista, onde a gente pega de ponta a ponta a demanda. Mas se vocês fossem dar um resumão, quais são os principais benefícios? É a economia, é a agilidade, é a experiência do usuário? O que a gente pode colocar como métrica de negócio? O que a área de negócio vai falar? Cara, valeu a pena investir nessa empresa com um field porque realmente eu estou tendo um retorno. Assim, o maior benefício quando você contrata uma empresa especializada é a capilaridade, velocidade que a gente tem de atendimento e os multi-ações ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Hoje, a Delphi atende aproximadamente 100 incidentes por dia em campo. Então, a gente está falando de um volume alto, simultâneo. Então, para uma empresa, para ter 100 técnicos simultâneos atendendo, é um volume muito grande. Então, a gente consegue dar essa vazão, essa velocidade de atendimento. Então, isso que acho que uma empresa especializada em field consegue entregar. E vamos pensar, a gente tem 26 capitais mais Distrito Federal, 27 pontos. Então, a gente propõe, em toda a proposta nossa, a gente atende um incidente em campo em até 2 horas nesses locais. Nesses 27 pontos, a gente atende. Aí, quando a gente trata de São Paulo, a gente inclui Grande São Paulo, Rio, Grande Rio, porque é onde tem a maior demanda dessas empresas que são multi-sites. Por exemplo, num banco, onde tem 40% do volume de agências, está concentrado em Rio e São Paulo. Então, assim, pensando no Brasil, a gente atende São Paulo, Grande São Paulo em até 2 horas, Rio, Grande Rio em até 2 horas. E isso é difícil você ter um técnico próprio atendendo nesse volume. Hoje a Delphi conta com mais de 4.000 técnicos espalhados, vários próprios, em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, BH, e agora Recife. E agora Recife. A gente conta com um Londrina. técnico próprio, onde a gente consegue ter mais qualidade de atendimento, mais velocidade, mais controle do que está sendo atendido. Sensacional. Um ponto importante quando a gente fala também do negócio, muito do que o Frias falou, e também assim, ser especializado. Uma empresa, quando ela decide tomar uma decisão como essa, ela precisa de especialistas para cada tipo de tecnologia. Quando a gente coloca o nosso time em campo, ele está apto a fazer a qualquer tipo de projeto. Então, assim, quando a gente até falou muito aqui, né, do financeiro, do mercado financeiro, a gente tem diversos formatos de atendimento, desde um equipamento de telco, uma câmera numa parede, um access point no ambiente, né, de uma conexão de Wi-Fi, passagem de cabeamento, e às vezes ele não tem um para cada coisa. Às vezes ele precisa numa empresa. Né? Ele precisa ter nichos, estruturas para poder sustentar isso. Isso é muito caro. E também não te dá qualidade, porque você acha que ali, você meio que, não vou dizer que você se engana, mas assim, são estruturas que você vai construindo ali dentro da sua empresa que não estão olhando para o seu negócio. E quando a gente fala de ser especialista, meu foco principal é o meu SLA, o meu atendimento, a minha solução, mais rápido possível para que você continue rodar o seu negócio. Perfeito. Vocês estão comentando muito sobre essa especialização da Delphia e a gente tem o primeiro centro de inteligência de field de São Paulo, né? Isso apoia a gente entregar esses diferenciais que vocês estão comentando?
Totalmente. Sim, quando a gente construiu, né, o Frias fez muito parte disso para desenhar essa estrutura, e hoje ela continua tendo novas estruturas fazendo parte do nosso prédio, né, e o nosso prédio está em construção, ele vai ser praticamente duplicado agora. E a gente já está preocupado, né? A gente está duplicando, mas já meio preocupado, porque a demanda ela vem muito crescente, isso é muito bom, né? Muito resultado do nosso trabalho. E o que acontece? A gente vê que fazer dentro de casa, por sermos uma empresa de TI, dá muito resultado, que é o foco principal, que é ser fim a fim. Então, hoje, escritório de serviços, que eu agendo um técnico, vejo disponibilidade, vejo horário, controlo a agenda e ponho o técnico na ponta para o cliente. O laboratório, que é algo novo que a gente vai passar a recondicionar, fazer o stage, fazer toda a configuração do equipamento para ele sair pronto do ambiente para a ponta já, para ser muito mais ágil o trabalho do técnico. Todo esse processo acontecendo lá, e principalmente, né, desculpa, a logística principal, né, a logística tanto de recebimento dos equipamentos, estocagem deles e distribuição para o país inteiro. Isso é uma coisa nossa, Delphia, e que está numa crescente aí, e o cliente confia muito na gente nisso. Sendo bem honesto, eu fui uma pessoa contra, né, o CIF ser construído, porque eu achava que a gente ia desfocar da empresa. Hoje a empresa, o escritório, sede fica em Barueri. O CIF começou, a ideia do CIF começou como armazenagem de equipamentos, que seria spare. E meu medo era porque a gente tinha uma maturidade dos funcionários aqui em Barueri, o meu receio era perder isso quando fosse transferido para a cidade de São Roque. Mas, assim, por uma surpresa muito grande, muito feliz por isso, foi ao contrário. Eu acho que a qualidade aumentou muito, eu acho que tá junto à operação melhorou muito. Hoje em dia você não existe field service sem você ter uma armazenagem de equipamento, um controle de spare do cliente final ou da própria Delphia. Então essa gestão, esse sincronismo, vamos dizer assim, de toda a equipe, eu acho que melhorou muito a entrega e a performance da Delphia. A gente está completando acho que 2 anos da estrutura completa lá no CIF. A parte de logística começou há 3 anos, mas integrada, acho que agora em agosto completou 2 anos. E em 2 anos a gente está duplicando o tamanho que a gente quando foi inaugurado. Então é um sucesso. A gente consegue ter pessoas capacitadas na região. Então assim, para mim foi uma grata surpresa. E a gente ganhou muito em qualidade. Eu acho que o maior diferencial da ida de todo esse departamento para o CIF foi o aumento de qualidade na entrega. Eu acho que a sinergia e a maturidade hoje que tem lá naquele ambiente é muito, muito bacana. Sensacional. E você deve ver como um filho para você que acompanhou tudo isso, né? Porque eu lembro que a gente estava no outro escritório antes de vir para essa sede nova aqui em Alphaville, e a gente tinha o espaço do escritório lá pequenininho, um monte de caixa. Vamos precisar expandir para ter um armazenamento dos itens de field. E aí agora a gente tem um espaço próprio, um centro de inteligência, lindo o espaço. Sim. Eu acho que Field se transformou num segmento da Delphia, assim, meio que apartado do restante do que a gente vende de produtos e softwares, né? Então acho que tá caminhando aqui para uma vertical isolada, vamos dizer praticamente, assim. Uma torre, mas mantendo aí todo o nosso posicionamento de curadoria. Sim, com esse serviço sempre. Que vocês estão levando muito bem a missão da Delphia, né? Que é atender o cliente de ponta a ponta. Eu acho que a essência da Delphia, aí fica o convite para quem puder nos visitar, ela tá tanto aqui em Barueri como lá no CIF. Sim. Que é esse ambiente contagiante, eu acho que trabalhar na Delphia é contagiante, é um ambiente gostoso para se trabalhar e que você vê pessoas que vestem a camisa da Delphia. O Roberto não deixa eu mentir, né? Exatamente. Mas pessoas que são comprometidas com a entrega. E lá a gente vê bastante isso.
Sensacional. E quando a gente pensa nos projetos que vocês já atuaram, para falar para um gestor, para deixar de ter um field próprio e investir em um field terceirizado, especializado, ou aquele gestor que ele tem já uma empresa que atendia field dentro da área dele e vocês convidam ele para procurar uma empresa mais especializada que atende de ponta a ponta. Tem algum mito que esse gestor tem de tirar esse controle de field dentro da empresa dele, debaixo do braço, assim? Tem. Tem, assim, tudo bate muito em leis, em LGPD, em leis, normas técnicas, o receio de todo mundo, leis trabalhistas, você terceirizar alguma coisa que o cara está indo na sua casa é complicado. Então, gera um receio. E a Delphia se preocupa muito com isso. Assim, todos os técnicos nossos, ou próprios ou terceiros, eles têm contratos de responsabilidade solidária, eles têm toda a parte de certificação, toda a parte de NRs documentadas. Então, a gente tem um departamento de parcerias hoje dentro da Delphia que cuida exatamente da capacitação e da documentação desses técnicos. E acho que esse é o principal receio de alguém terceirizar esse tipo de serviço. Mas, vamos pensar assim, a gente está dentro de bancos, a gente está dentro de data centers, a gente está dentro de grandes varejistas. Acho que isso demonstra a capacidade e a confiança que a Delphia coloca no mercado. Né? Até a maturidade da empresa, né? Uma empresa Exato. de longa data. Tá ótimo, gente. E aí eu queria, para finalizar, pedir para vocês deixarem um recado para os gestores que têm esse medo, né, de terceirizar, de investir em uma empresa mais especializada para cuidar do field service. Então, queria convidar vocês para deixar um recado aí para os gestores que estão ouvindo. Vamos lá. Bom, fica o convite para conhecer o nosso espaço, o nosso ambiente, a nossa estrutura hoje. O nosso foco principal é fim a fim, num processo muito curador, muito para entender o seu negócio, entender as oportunidades de redução, não só de tempo, de custo e de qualidade, melhoria de qualidade. Esse fica o nosso convite para que vocês visitem, chamem os nossos accounts e fiquem à vontade, visitem. Né? Muitos clientes às vezes nos visitam lá e participam lá de todos os nossos eventos. Acho que o convite aqui fica mais para deixar a Delphia participar ou mostrar o que a gente consegue entregar, a nossa capacidade. E mostrar valor. O valor, quando a gente fala de valor, não é dinheiro, é a qualidade da entrega em campo aí. Então, fica o convite também, está à disposição. Acho que fica os nossos canais aqui de comunicação abertos para todo mundo aí. Sensacional. E visitar lá é uma delícia, porque lá é a terra do vinho, né? Então dá para conhecer, conversar, ter um bate-papo bem curador e depois provar ali as delícias do vinho. É isso aí. Bom, pessoal, foi isso. O nosso bate-papo hoje foi sensacional. Quero convidar vocês para continuarem acompanhando o nosso podcast, compartilharem o nosso conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau!